Agora vamos começar a aula de hoje falando sobre ângulos. O que será um ângulo? Como a gente pode definir ou entender melhor o conceito de ângulo? Para isso, eu trago algumas animações que vão ajudar a gente a esclarecer esse conceito um pouco melhor. Vamos acompanhar? Ângulos, giros e piruetas. Reparem na porta, no giro da porta em torno da sua dobradiça. Reparem também no alicate fazendo uma alavanca. Mais uma vez, a patinadora de gelo, que dá piruetas em torno do seu próprio eixo. Ou o laptop, que abre e fecha a sua tela. Ou ainda a roda gigante, que gira em torno de um eixo central. Todas essas figuras dão a ideia de giro ou de mudança de direção, e isso caracteriza um espaço percorrido por essa mudança de direção. Sendo assim, isso caracteriza um pouco a ideia de ângulos, mas ainda não está claro. Então vamos ver a próxima animação para caracterizar ainda melhor essa ideia. Vamos lá? Imagine um relógio de ponteiros. O ângulo formado pelos ponteiros do relógio representa o espaço limitado por esses ponteiros. Portanto, podemos definir um ângulo como a região do plano determinada por duas semirretas que possuem a mesma origem, ou seja, pelos dois ponteiros que se encontram no centro deste relógio. Então, pessoal, a gente pode entender que um ângulo é o espaço obtido por duas semirretas que se encontram na mesma origem. Mas vamos entender como calcular a medida desses ângulos. Vamos lá? Os ângulos são medidos em graus. O grau é utilizado, portanto, para medir esta abertura. Como, por exemplo, podemos mostrar a medida de 1 grau. É bem pequenininho, né, pessoal? Por exemplo, agora, 10 graus é uma abertura um pouco maior. Ainda, 45 graus. Mais uma abertura interessante, 90 graus. Outra abertura, 180 graus. Ou ainda, 270 graus. Mais um giro, 360 graus, que seria, então, uma volta completa. Então, pessoal, a gente verifica que 360 graus representa uma volta completa em torno desse eixo, ou seja, em torno da origem das semirretas. Agora vamos dar uma olhada em outros ângulos e algumas aplicações desses ângulos no nosso dia a dia. Vamos lá. O ângulo de 180 graus representa meia volta. Uma das aplicações é este primeiro elevador giratório de barcos do mundo. Olha essa fantástica construção que efetua um giro de meia volta, elevando as embarcações a um outro nível para que possam seguir viagem. Esse elevador fica na cidade de Falkirk, na Escócia. Não é fantástico? Outro ângulo muito interessante é a metade da meia volta. Se meia volta significa 180 graus, metade da meia volta representa 90 graus. Portanto, vamos verificar as diversas aplicações desse ângulo de 90 graus. Vamos lá? O ângulo de 90 graus, ele representa metade da meia volta. Ele recebe uma marcação especial na forma de um quadradinho, por ser um ângulo muito especial. Portanto, 90 graus é 1/4 de volta, e por ser especial, recebe o nome de ângulo reto. Agora verifiquem que um prédio faz ângulo reto com o chão. Isso permite que o prédio fique em pé, pois a inclinação seria um risco muito grande para sua queda. Outro exemplo é o ângulo de 90 graus que as paredes fazem entre si para as construções, em diversas situações. Então, pessoal, a gente vê que o ângulo de 90 graus está presente em diversas situações do nosso dia a dia. Está presente à nossa volta, em vários lugares, como, por exemplo, o ângulo que a parede faz com o teto, o ângulo que a porta faz ou que a janela faz. Esse ângulo é muito utilizado, por isso recebe esse nome tão especial, ângulo reto. Professor, aqui no seu planeta, todos os prédios utilizam ângulos retos. É verdade, Etesildo. Muitos prédios utilizam ângulos retos. E no seu planeta? No meu planeta, os prédios são diferentes. Olha só!
É verdade, Etesildo. Os prédios são diferentes, eles têm ângulos diferentes que não são ângulos de 90 graus, bem diferente dos prédios que a gente tem aqui no nosso planeta Terra. Mas eu queria mostrar para vocês uma outra construção que foge um pouco do ângulo de 90 graus e, por esse motivo, se tornou uma das construções mais famosas da humanidade. Vamos dar uma olhada? A Torre de Pisa é uma torre que sofreu uma inclinação de 5 graus por motivos geológicos. Isto é, o ângulo que a torre faz com o solo é de 85 graus. Não é interessante, pessoal? Essa construção é muito famosa e ela fica na cidade de Pisa, na Itália. Agora, vamos aprender a classificar os ângulos de acordo com o tamanho de cada um deles. Vamos lá? Classificação dos ângulos. Este é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Qualquer ângulo com uma abertura inferior a 90 graus, ou seja, menor que 90, será classificado como ângulo agudo. Qualquer ângulo com uma abertura superior a 90 graus será classificado como ângulo obtuso. E o ângulo de meia volta, ou seja, 180 graus, será classificado como ângulo raso. Viu, pessoal? Esses 4 nomes precisam ser lembrados. Ângulo agudo, menor que 90 graus. Ângulo reto, 90 graus. Ângulo obtuso, a abertura é maior que 90 graus. E ângulo raso, que representa meia volta. Tudo bem? Agora, uma atividade, para a gente ver se esse conceito está bem claro. Vamos lá. Atividade. Classifique cada um dos ângulos abaixo em agudo, reto, obtuso ou raso. Letra A, 32 graus. Como 32 graus representa uma medida inferior a 90 graus, classificamos este ângulo como agudo. Letra B, 100 graus. 100 graus é uma medida superior a 90 graus, portanto, 100 graus é um ângulo obtuso. 179 graus na letra C. 179 graus, mais uma vez, é superior a 90 graus e não chega a 180, portanto, também é classificado como ângulo obtuso. 90 graus na letra D é o famoso ângulo reto. Muito fácil, né, pessoal? Agora eu deixo uma atividade para vocês tentarem sozinhos. Vamos lá? Agora é com você. Classifique cada um dos ângulos abaixo em agudo, reto, obtuso ou raso. Letra A, 180 graus. Letra B, 1 grau. Letra C, 89 graus. E letra D, 91 graus. Eu tenho certeza que vocês farão essa atividade, que será corrigida na nossa próxima aula. Na aula de hoje, aprendemos a conceituar ângulos, a medir e a classificá-los de acordo com essa medida. Eu vejo vocês no nosso próximo encontro aqui no Tempo de Estudar. Até lá!